Atos, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 23 até o versículo de número 34. É melhor do versículo 22 ao 34. E a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas. Os magistrados ordenaram-lhe que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. E tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere inferior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todas que se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para casa, serviu-lhes uma refeição com todos os de sua casa. Alegrou-se muito por haver crido em Deus. Eterno Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por tua palavra, e te pedimos, Senhor, ajuda-nos nessa noite, que seja assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Esse capítulo 16 de Atos é um capítulo muito especial. A Bíblia aqui relata, a palavra de Deus relata aqui vários acontecimentos, mais ou menos. Esses acontecimentos acontecem 30 anos, mais ou menos, de tempo dos primeiros dias da igreja cristã. E ali, nesse tempo, os apóstolos saíam por todos os lugares a proclamar o evangelho de Jesus Cristo, do Cristo ressuscitado. Agora, não somente aqueles que Jesus teve um encontro pessoal com eles e que os discipulou, que esteve com ele o tempo todo, mas também a Paulo, que foi aquele que teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. E foi transformado por ele, como diz no capítulo 9. E ele, de perseguidor da igreja, passou agora a ser um aliado da igreja e proclamador do evangelho, do reino e da graça de Deus. Esse mesmo Paulo, que foi o perseguidor da igreja, agora estava sendo perseguido. Mas nessa passagem das Escrituras, nós vemos que eles chegam à cidade de Filipos,
E ali eles estão numa casa de uma família onde encontraram uma mulher chamada Lídia. E a Bíblia diz aqui, no versículo 17, que o inimigo se levanta através de uma jovem possessa, depois dele ter estado nessa família da casa de Lídia, onde várias pessoas se converteram. E o inimigo se levanta contra Paulo. E aquela jovem que era pega de um espírito adivinhador, dizia assim, alto e bom som: tu és Paulo, o filho do Deus Altíssimo. Ninguém pode pregar o evangelho como você prega. Você fala por Deus, você é um homem abençoado por Deus. E Paulo, olhando com os olhos espirituais, viu que ali havia a existência de espíritos malignos sobre aquela mulher. E ele, no versículo 19, se não me falha a memória, vira para aquela mulher e diz assim: espírito imundo, eu te repreendo, te conjuro, saia dela. O espírito saiu. E aí, aquela mulher dava muito lucro para os seus senhores e acabou deixando de dar lucro para eles, porque ela foi liberta e agora ela não tinha mais que viver debaixo daquela opressão maligna do diabo. Amém? Graças a Deus. Isso tem acontecido hoje também. O Senhor tem libertado várias pessoas que antes estavam dando lucros, enganando o povo e etc e tal. E cada dia, pessoas e mais pessoas têm se convertido ao Senhor, têm entregado a sua vida ao Senhor e têm mudado de vida, cumprindo a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 12, que diz: eu eliminarei das tuas mãos a feitiçaria e não terás adivinhadores diante de mim. Glória a Deus por isso, amém? Mas, como eu disse para você, Lídia foi a primeira pessoa, a primeira casa, a família de Lídia foi alcançada, e ela convida que Paulo vá junto com Silas para sua casa. E ali na sua casa ela desfruta de um momento de comunhão junto com Paulo e Silas, e depois eles vão para uma outra, ou melhor, eles estão na cidade ainda e eles são perseguidos por alguns inimigos, como nós lemos no texto, e eles foram lançados na prisão. Por que foram lançados na prisão? Em decorrência da libertação daquela mulher ou daquela jovem que estava possessa. Amém? Amém? Esse é um tema, um texto muito conhecido. Há canções que falam sobre isso, sobre Paulo e Silas na prisão, e você já deve ter ouvido dezenas de vezes essa mensagem falando a respeito de Paulo e Silas na prisão. Muito bem, meus irmãos, aqui nas Escrituras, nós podemos ver que algumas coisas acontecem com Paulo e Silas enquanto eles estão na prisão. Eles estão ali, a Bíblia diz que eles estavam no cárcere inferior, e alguém já disse uma determinada vez, e eu ouvi, e eu achei muito interessante o que falaram, que o cárcere inferior era um cárcere que estava embaixo, e aonde havia galerias em cima de presos também, e tudo que se fazia na parte de cima, as necessidades fisiológicas, caíam sobre aqueles que estavam embaixo. E se ele estava no cárcere inferior, ele recebia aqueles dejetos daquilo que se fazia lá em cima. Eles estavam numa situação horrível. E a Bíblia diz também que eles foram açoitados, que eles foram espancados, que lhes tiravam a roupa e bateram muito neles. Mas olha o que diz o versículo 25. Debaixo de toda essa situação, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviram. Que coisa tremenda, irmãos. Da pior situação, talvez, de suas vidas para aquele tempo, naquele momento, eles estavam orando e louvando a Deus. Escute,
Você tem que aprender a adorar a Deus nos momentos difíceis da sua vida. Você precisa aprender a adorar a Deus nos momentos ruins da sua vida. Você precisa aprender a louvar a Deus nos momentos que tudo vai ruim na sua vida. Deus é Deus do tempo bom. Deus é Deus do tempo ruim que você está passando. Mas Deus é bom em todo o tempo. Você entende o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga amém. Você sabia que nós fomos feitos para adorar? Como igreja, nós fomos chamados para adorar. O propósito de Deus para nossas vidas é que nós sejamos seus adoradores. Que nós possamos adorá-los, como diz em João 4:24, em espírito e em verdade. Amém? Vira o teu irmão e diga assim: você foi feito para adorar a Deus. Diga para mais de uma pessoa: você foi feito para adorar a Deus. Você foi feito para honrar a Deus acima de qualquer coisa ou de qualquer situação. E seja acontecendo o que estiver acontecendo na sua vida, você deve estar louvando a Deus, glorificando a Deus e cantando louvores ao Senhor. Amém? Não importa o que esteja acontecendo com você, você foi chamado para adorar. Paulo e Silas poderiam estar ali maldizendo, eles poderiam estar ali amaldiçoando aqueles que fizeram isso com eles, aqueles que bateram neles, aqueles que arrancaram suas roupas. Eles poderiam estar ali reclamando até mesmo do governo, mas eles não estavam fazendo isso. Eles estavam ali. Eu imagino aquela cena. Imagine você agora aí. Pare para pensar você agora aí. Paulo e Silas na cadeia, com as mãos levantadas, orando e louvando a Deus, glorificando a Deus. Será que você pode fazer isso agora? Eu não sei o que você está passando na sua vida, se você tem vivido um tempo bom ou um tempo ruim, mas fique de pé agora e adore o Senhor por alguns momentos. Adore a Deus por alguns momentos. Louve a Deus por alguns momentos. Oh Pai, isso dê o teu louvor ao Senhor. Adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, dê graças ao Senhor. Aleluia. Deus está aqui, Ele está nesse lugar, Ele está no nosso meio. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te damos graças. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, amém? Amém? A Bíblia diz que enquanto eles estavam orando, veio um terremoto. De repente veio um terremoto, amém? Amém? Foi rápido, foi de repente. Eles estavam orando e aconteceu. O terremoto veio. Sabe o que é isso? Foi uma intervenção de Deus. O livramento do Senhor veio no momento da sua dificuldade, mas porque eles estavam orando, Deus mandou um terremoto que foi um terremoto de livramento, porque eles estavam louvando a Deus. Deus habita no meio dos louvores, amém? Versículo 30 ao 31, as escrituras dizem assim: então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Porque as portas se abriram das cadeias. O carcereiro ficou tão preocupado que ele queria se matar. E Paulo vira para ele e fala assim: não faça tal coisa, todos nós estamos aqui, ninguém saiu. Olha só que tremendo, pastor Júlio. Todos estão aqui. E ele veio trêmulo até Paulo, muito trêmulo, e ele recebeu um impacto tão grande daquilo na vida dele, que ele vira para Paulo e fala assim, ele não diz para Paulo assim: como foi que isso aconteceu? De onde veio esse terremoto? Ele não diz nada. Ele vira diretamente e fala: o que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? Aí Paulo responde: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Amém? Amém? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem.
Enquanto eles estavam ali orando, louvando a Deus, aquele homem estava ouvindo aquele clamor e ele também foi salvo. Ele queria receber a salvação por Jesus. Ele sabia que só Deus poderia ter feito aquilo que fez. Irmãos, tem várias pessoas que não acreditam que Deus ainda faz milagres, que Deus ainda opera com maravilhas. E tem pessoas que só creem em Deus quando eles veem algo muito sério acontecendo na vida deles. Quando Deus se revela para ele com sinais e prodígios. Esse homem talvez não cresça em Deus, não acreditasse em Deus, mas quando ele viu aquele mover de tudo tremer, daquele terremoto que veio, ele teve que acreditar em Deus. E ele chega para Paulo e Silas e pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Por quê? Porque Paulo e Silas foram chamados para proclamar o Evangelho do Senhor. Eles estavam naquela cidade como missionários, para pregar o Evangelho. Eles estavam pregando o Evangelho. E aquele homem sabia que eles estavam presos ali, porque eles eram pregadores do Evangelho. Porque eles estavam ali proclamando o Evangelho. Que eles estavam ali trazendo as boas novas de Jesus. Escute, irmãos, a solução de toda a humanidade está em crer na palavra e crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Amém? Como Paulo e como Silas, eu e você somos embaixadores do reino de Deus. Como Paulo e como Silas, nós devemos pregar o Evangelho. Jesus disse que nós temos que pregar o Evangelho. A igreja deve pregar o Evangelho. A igreja não é a igreja se ela não prega o Evangelho. A igreja nunca estará fazendo a vontade de Deus se ela não pregar o Evangelho. Paulo disse assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é a salvação de todo aquele que nele crê, tanto do judeu como também do grego. Quem prega o Evangelho é a igreja. E a igreja que é a igreja prega o Evangelho, porque crê no mandamento que Jesus deu para ela. Amém? Mas olha o que diz no versículo 32, o que a palavra do Senhor diz aqui no versículo 32. E pregaram a palavra de Deus, e ele a ele e a todos da sua casa. Paulo pregou a palavra de Deus para aquele carcereiro. Paulo pregou para todos que estavam na sua casa. Escute, quando você prega a palavra vem com poder. A palavra liberta. Vira o teu irmão e diga: só a palavra liberta. Vamos completar isso. Diga assim: só a palavra de Jesus liberta. Vire para o teu irmão e diga assim: olha, Jesus disse assim. Diga para ele: Jesus disse assim: conhecereis a verdade. E a verdade é a palavra. E a palavra vos libertará. Amém? Amém? Como é importante nós termos a palavra. A igreja precisa estar na palavra, porque quando a igreja está na palavra, ela prega a palavra para aqueles que não conhecem a palavra, como aqueles da casa do carcereiro que não conheciam a palavra, mesmo o carcereiro que não conheciam a palavra. Isso é como um discipulado que nós fazemos e vamos treinando e vamos participando e vamos levando a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai gerando fé no coração das pessoas. Se você olhar aqui mesmo nessa escritura em Atos, a Bíblia fala de um homem que estava aleijado, coxo dos pés, e ele não andava há muitos anos. E a Bíblia diz que ele ouviu Paulo falar, e ao momento que ele ouviu Paulo falar, ele começou a receber fé. Fé para quê? Fé para ser curado. E Paulo viu que ele tinha fé, e Paulo vira para ele e fala assim: levanta, e ele se levantou. Por quê? Porque ele ouviu a palavra. E depois que ele ouviu a palavra, ele recebeu fé. E Paulo viu que ele tinha fé para ser curado e mandou que ele andar, e ele passou a andar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso, Paulo e Silas estavam pregando o Evangelho naquela casa. E aquela palavra de fé fez com que aquele carcereiro e a sua família fossem salvos. Amém? Amém? Então, o carcereiro tinha fome. Ele tinha fome de Deus. Ele tinha fome da palavra.
ele queria de Deus. Sua família também precisava da palavra de Deus. E Deus usou a Paulo e a Silas para pregar para eles. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Jesus Cristo é a verdadeira palavra que liberta o homem dos seus pecados. E você, como igreja, precisa ser usado por Deus para fazer isso. Amém? Amém? Escute. Você tem recebido tanto da palavra. E você recebe da palavra na escola dominical, você recebe da palavra nos cultos, você recebe da palavra na quarta-feira, no culto de doutrina. Você tem recebido da palavra. Agora a minha pergunta é, você tem compartilhado dessa palavra que você tem recebido àqueles que ainda não conhecem? Paulo e Silas levaram para o carcereiro que não conheciam a Jesus, que não conhecia a palavra. Ele foi até aquele homem e pregou o evangelho para a sua família. Então, eu quero que você entenda isso. É necessidade de pregarmos a palavra. A igreja, para ser igreja, ela precisa ser uma proclamadora do evangelho de Jesus. Você precisa pregar o evangelho. A minha pergunta é, você está disposto a pregar o evangelho? Levante suas mãos e diga, eu estou disposto a pregar o evangelho. É isso que Deus quer da igreja. É assim que Deus quer ver a igreja, sendo a proclamadora da sua palavra, levando o seu evangelho àqueles que não conhecem o reino de Deus. Na verdade, Paulo diz que nós somos embaixadores do seu reino. Amém? Do reino de Deus. Mas no versículo 33 diz assim, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou a ferida deles. Uma outra característica que aquele carcereiro nos traz é de serviço. E aí nós vemos aquele carcereiro lavando as feridas de Paulo, cuidando de Paulo. A minha pergunta é, será que nós temos servido uns aos outros? Será que nós temos sido usados por Deus para servir os nossos irmãos? Será que nós temos ido até aqueles que precisam de nós? Será que nós queremos que Deus faça o serviço por nós? Ou nós temos obedecido a sua voz e servido aos nossos irmãos, como Ele tem pedido para que nós façamos? Muita gente sabe e conhece de cor João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas poucas pessoas conhecem 1 João 3,16, que diz, e nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Eu fui chamado para servir, você foi chamado para servir, nós fomos chamados para servir, amém? Deus tem nos dado talentos, Deus tem nos dado os dons, Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado uma família, Deus tem nos dado tudo. Você está muitas das vezes acomodado, parado, e você não está fazendo aquilo que Deus quer que você faça como igreja. Você precisa aprender a servir, amém? Por que você não se envolve no ministério da igreja? Por que você não está num departamento? Hoje eu estava vendo o coral cantando aqui e olhando como está faltando vozes masculinas. Venha cantar no coral. Amém? Você sabe que muitas pessoas são alcançadas por Jesus porque alguém está cantando no coral e ele vem aqui, ouve o coral e a palavra cantada, né, em forma de música atinge alguém, atinge uma pessoa. Nós não estamos aqui, a nossa igreja está numa visão de não ficar plantada aqui dentro, trancada em quatro paredes, mas nós estamos saindo para fora, levando, porque tem muito carcereiro que precisa ouvir a palavra do evangelho. Nós estamos indo para as ruas pregar o evangelho, invadindo as casas pregando o evangelho. É isso que Jesus quer que nós façamos. Antes de Paulo estar, né, nessa segunda família ali na cidade de Cesareia, antes ele esteve na casa de Lídia. Agora ele está na casa do carcereiro. Amém? Amém? Você precisa se envolver com a sua igreja local. Você precisa se envolver com a obra da igreja local. Você precisa se envolver com as coisas do reino de Deus. Olha o que Apocalipse fala sobre essa igreja aqui.
a igreja de Éfeso. Ela diz assim, em Apocalipse 2, 4 e 5: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. Muitas pessoas se lembram do seu passado, com a bênção que foram, como trabalharam nas mãos do Senhor, como foram instrumentos na mão do Senhor, e hoje não estão mais sendo usados, não estão fazendo mais nada na igreja. Deus quer que você lembre e que você volte. Amém? A Bíblia diz que o carcereiro foi e serviu a Paulo, rápido, correndo. Ele curou as feridas. Ele não foi vagaroso, ele foi rápido e foi cuidando de tratar das feridas de Paulo e de Silas também. Nós não podemos deixar os nossos irmãos e olhar para os nossos irmãos vendo necessidade sem fazermos nada por eles. Nós precisamos agir de alguma maneira para atender esses irmãos. Amém? Versículo 33 e 34 diz assim: e então os levou para a sua casa, serviu-lhes, deu uma refeição com todos os da sua casa, e alegrou-se muito por haver crido em Deus. Para onde o carcereiro levou Saulo e Silas? Para a sua casa. Para a sua casa. E uma outra coisa que nós precisamos buscar como igreja é praticar a comunhão, é viver a comunhão. Não é chegar aqui só no domingo na igreja e dizer paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmã, e você vai embora. Na verdade, parece, desculpe aqui o trocadilho que eu vou fazer, mas parece que você veio na igreja passear. E você acredita tanto nisso que você, veio aqui para a igreja ficar 2 horas aqui passeando. E talvez até por isso você diga assim, passeou, irmão, passeou, irmã. Amém? Que tem gente que não fala nem a paz do Senhor. Diz, passeou, irmão, passeou, irmã. E o irmão diz, paz, Senhor, também. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? O que eu quero dizer com isso para você é que a igreja é muito mais do que nós virmos aos domingos e ficarmos aqui 2 horas. Deus quer que a sua igreja esteja em comunhão um com os outros. Deus quer que a sua igreja esteja, como aqui Paulo, Silas, agora o carcereiro e a sua família, estão na casa dele. Sabe, estão ali se alimentando. Deus quer que nós sejamos uma verdadeira família, espiritualmente falando. Família vive em casa. Eu falo isso com muito carinho, irmãos, e com muito cuidado também. Há pessoas que só querem Deus. Aquela canção, que diz assim, eu quero é Deus. Quem lembra disso? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Então, mas você quer Deus só para você? Sabe quando você, na verdade, está querendo Deus? Quando você está junto com o seu irmão. Quando você está em comunhão com o seu irmão. A Bíblia fala que nós somos membros da família de Deus. Amém? 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 Você foi criado para viver em comunidade. Deus é comunidade. Eu quero repetir, Deus é comunidade. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Nós fomos criados para viver em comunidade. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Eu disse aqui outro dia e torno a dizer, nesse mês de setembro proclamou-se a comemoração da proclamação da República, onde Dom Pedro chega e fala independência ou morte. Eu vi um pastor chamado Roberto Lai, da Igreja dos Irmãos Menonitas, em Curitiba. Ele disse num seminário que eu fui fazer com ele, algo que eu nunca esqueci. Ele diz assim, no nosso caso, no caso da igreja, independência é morte. Diga comigo, independência é morte. Você está entendendo o que eu estou falando? Você precisa viver em comunhão, nós precisamos viver em comunhão. A igreja não é perfeita, mas não tem melhor lugar de você estar que não seja na igreja. E quando eu falo na igreja, eu não falo aqui nesse lugar de reunião nosso. Eu falo de estarmos juntos.
em comunhão, através de uma célula, de um grupo pequeno. Jesus disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio dele. Se Jesus está presente, ali está a igreja. Porque eu não sou a igreja sozinho, pastor Júlio. Eu não sou a igreja sozinho, Pedro. Mas nós somos a igreja, como estamos 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. Amém? Então Paulo estava ali, junto com Silas, e ali eles estavam reunidos, sabe? E aí aquele irmão faz, né, um momento ali com eles, dá comida para eles. Naquela hora é muito interessante. E eles ali comem juntos e estão juntos ali, sabe? E aí há salvação naquela casa, Deus transforma aquelas vidas e aquele homem encontra a salvação. É isso que Deus quer fazer conosco. É isso que Deus quer fazer através de nós. Há muitos carcereiros que precisam ser alcançados pela igreja. Nós precisamos ir e fazer a obra de Deus. Ora, essa história é muito interessante. Muito interessante. Essa história começa com uma prisão e termina numa casa. Essa história começa com a inimizade e termina com a amizade. Essa história começa com mágoa e termina com perdão. Essa história começa com ódio e termina com amor. Essa história começa com dissensão e termina com reconciliação. Olha, meus irmãos, ela começa com violência e termina com uma refeição, comendo juntos na casa, né, daquele que era quem trancava, quem mantinha preso. Deus faz essas coisas. Essa história começa com cheiro de morte e termina com cheiro de vida. Você entende? Deus quer usar você. Deus quer nos usar. Deus quer usar a igreja. Deus quer que a igreja seja um lugar onde pessoas que precisam de Jesus sejam salvas, sejam transformadas. Então, em primeiro lugar, nós precisamos adorar a Deus em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Não importa o que esteja acontecendo conosco, a igreja precisa ser adoradora. Amém? Amém? Em segundo lugar, nós precisamos pregar o evangelho, como Paulo disse, a tempo e a fora de tempo, porque o evangelho é o poder de Deus que salva as pessoas. Nós precisamos levar esse evangelho, que é a palavra de Deus, e é a palavra que liberta o homem, que transforma o homem, que modifica o homem, que faz, desculpa eu falar assim, do ladrão um homem direito, que faz da prostituta uma mulher direita, que faz do ladrão um homem direito, transformado, renovado, que faz de um viciado, aqui eu estou cheio deles aqui, pessoas que fumavam, cheiravam, faziam coisas absurdas que hoje servem a Deus, que louvam a Deus, que foram ganhos por uma célula, por um trabalho desse, porque pessoas foram encorajadas a ir até os lares levar a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a servir um aos outros como os irmãos. E nós precisamos aprender a praticar a comunhão e a vivermos juntos, sempre juntos, como a palavra de Deus diz. Como Jesus nos ensinou através da oração de João 17, quando ele ora ao Pai e diz assim: Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. É isso que Deus deseja para a igreja. É isso que Deus quer para a igreja. É isso que nós precisamos ser como igreja. Vamos ficar de pé.